Esse filme ele tem belíssimas coreografias, ele usa todo o talento da Michelle Yeoh para lutar de uma maneira impressionante. Ela tá no ápice dela, as coreografias são belíssimas e engraçadas ao mesmo tempo. A própria coreografia, né, da pochete, né, é maravilhosa. Mas se você prestar atenção comigo, e eu sei que isso incomodou muitas pessoas, você pegar todas as lutas, as construções, todas as cenas de luta, ela começa com a pochete. A pochete já é um elemento engraçado, um tanto absurdo, um tanto fora do comum. Inusitado, né? Ele ainda tá no ar ali um tanto debochado. Você fala, cara, o maluco tem seus 40 e tantos anos e ele tá arregaçando os seguranças armados com uma pochete. Mas a gente tem essa coisa do, pô, mas é Kung Fu, mas é tipo Tigo Dragão, sabe? E ótimo, beleza. Só que o filme, ele tá te pegando numa armadilha. A próxima cena de combate vai ser mais absurda. Aí ele usa, por exemplo, a Michelle Yeoh lutando com dedo mindinho. Ela teve um treinamento do dedo mindinho e agora ela luta tudo com o dedo mindinho. Incrível. Aí tu fica, cara, realmente, é uma coisa meio Kill Bill ali. Kill Bill. Que ela aprendeu justamente com o pai meio do universo dela, né? O pai meio daquele universo. Fugiria no caixão tranquilamente ela. É divertido, mas você já começa, caraca, mané, como é que essa parada rola aí? Beleza. Até o limite, que é quando você tem uma cena de combate com 2 seguranças que estão com 2 consolos no rabo, é só assim pra falar, que aquilo fica balançando o tempo inteiro, fica aquele quadriculado na tela e você vê todos os golpes que são maravilhosos, coreografia incrível, mas aquele troço balançando na tua cara. É um balé de luta. É um balé, tá ligado? balé. Ridículo. E aí que tá, por que eles chegaram a esse ponto de absurdo, que eu sei que incomodou muita gente. Exatamente por eu acabei de falar, direcionamento de atenção. Óbvio, esses diretores estão testando a nossa tolerância. Isso é óbvio. Assim como Matrix Resurrection, esse filme vem dizer que o filme deixa em palavras isso. Nós não batalhamos muitas vezes as batalhas que têm que ser batalhadas. Nós usamos muitas vezes as ferramentas que não deveriam ser usadas. A gente criou uma sociedade que é muito baseada na idolatria do combate, da idolatria da guerra. A gente adora as ferramentas militares, a gente adora os caças, as armas, a gente adora as lutas de Kung Fu, de Karatê, de Judô, a gente adora a arte marcial. Isso não é simplesmente porque é maneiro, porque foi construído isso. A gente exalta as ferramentas, né? E você falando isso e remetendo a 2001, que ele faz a referência, né, da ferramenta. Ele faz a ferramenta. Caraca. E aí você pensa o seguinte, cara, a gente em 2022, a gente tá valorizando, idolatrando outras batalhas, outras ferramentas. E quem fala isso pra gente é o Waymond. O filme, ele não deixa você levar tão a sério o Kung Fu quanto a gente gostaria, porque a gente tá num momento da nossa sociedade que deveria já ter passado. É por isso que ele não deixa você levar a sério, não dá pra levar a sério aquele último combate. Putz, roteiro pesado. Ele usa o absurdo pra comunicar, pra você focar no que importa, e o Waymond fala tudo. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dos livros que eu mais gosto de ler na minha vida foi Musashi. Foda. Musashi fala sobre o maior samurai do Japão. Foda. Lindo. Eu, quando era moleque, eu adorava a cena em que ele matou 80 pessoas quando ele começou a usar 2 espadas. Só que, se você pega o iniciante em qualquer arte marcial, ele tá focado em lutar, em atacar. Quando você pega o mestre, o máximo, como o Musashi chegou, ele vai descobrir o seguinte, que a evolução da técnica, ele é junto com uma evolução espiritual. E ele vai chegar numa conclusão. A batalha a ser batalhada é o respirar, é o comer, é o beber, é o se relacionar, é o cuidar. É ser gentil. Esse filme, ele fala isso claramente. O Waymond falou, nós temos que focar nas ferramentas que são importantes, que é a gentileza, que é você construir e cultivar as suas relações. As nossas batalhas diárias não são feitas com punho, não são feitas com chutes e socos. Só que tem um detalhe, a gente não pode ser ingênuo. A gente vive num universo, num mundo, em que sim, ele é muito violento. E ele é muito violento para muitas pessoas. Então a gente não pode fingir que a gente vai resolver toda a violência e agressividade com gentileza. Não vai conseguir. E o filme, ele é bem maduro nesse aspecto. Tem uma cena em que a Evelyn, quando a Evelyn percebe que ela tem que lidar com gentileza e ela vai resolvendo as questões de cada um dos seus adversários com a gentileza, ela chega até a filha. A filha tá tão magoada, tão machucada, que ela não quer essa nova postura da mãe. Ela quer ser atacada, ela quer ser machucada para justificar que ela quer desistir. Ela quer os motivos para parar, para desistir, para se entregar.
Então ela continua atacando e machucando a mãe. Tem uma hora que a Michelle, ela olha do tipo assim, cara, como é que eu lido com alguém me agredindo? Como é que eu lido com gentileza com alguém me agredindo? Então ela fica tentando desviar os ataques da filha sem querer machucá-la, mas é impossível. Até o momento que ela simplesmente agarra a filha, abraça e fala, cara, vamos parar com isso. Então o filme é maduro. Que, em última instância, tá ligado? O filme é a mensagem do profeta carioca, do profeta gentileza, tá ligado? Que gentileza gera gentileza, assim. Mas é isso. Não é uma gentileza burra, ingênua, não é uma gentileza, assim, de você apanhar numa face, sabe? E se dispor a continuar apanhando limitadamente, sabe? É de você, de fato, entender, é de fato você exercer empatia e entender o que a outra pessoa precisa. Exato. E oferecer aquilo pra ela, sabe? Gabriel, só de você dar atenção à pessoa, às vezes é o suficiente pra você desarmá-la. Você oferecer o que aquela pessoa tem de deficiência, aquilo desarma a pessoa. Aquilo tira da outra pessoa o motivo de lutar, sabe? Porque você entregou pra ela o que é mais caro pra ela. Uhum. Você consegue vencer a luta sem ter que lutar. Tem um simbolismo muito grande, eu acho, né? A Evelyn do multiverso em que nós estamos acompanhando ser a grande escolhida. Pra mim, essa escolha tá no Wayman. Porque é muito importante que essa fala da gentileza, a fala da resolução, ela é dita pelo Wayman do nosso universo padrão. É legal que ele começa o filme tentando ferir. Ele começa o filme com o pedido de divórcio. O pedido de divórcio que no final é uma tentativa de ter atenção, né? Ele não quer se divorciar de fato. E ele chega a verbalizar isso, né? Ele só tá perdido. Ele tá perdido. E é quando ele se acha, né? Quando ele redescobre, porque acho que isso nele tá muito pungente. Ele é gentil com a maioria dos personagens, né, ao longo do filme. Mas quando ele consegue fazer com que a esposa enxergue isso, é que as coisas começam a tomar um rumo em que ela consegue, a partir desse acesso, a partir dessa experiência, ter a maturidade necessária para conseguir ajudar a filha, que tá passando por um processo tão complexo, ou mais complexo do que o dela. Uhum. É legal como às vezes essa ideia da gente querer atenção, essa atenção muitas vezes, a gente machuca pra ter atenção. Eu acho que o filme lida com muita maturidade em relação a isso, e ele usa o abstrato e o surreal como ferramenta, e ele deixa muito claro isso. É óbvio que as ferramentas são você dar valor à pessoa que tá ao seu redor, dar atenção para que você a compreenda e para que você entenda o que ela tá passando, né, o que ela tá sofrendo. Falamos muito disso no programa. As vantagens de ser invisível. E o filme é maduro de mostrar o seguinte, olha, é inegável que você não vai conseguir lidar com todas as violências simplesmente com a gentileza. Uhum. Isso é óbvio. Mas a gentileza, e a gente tá resumindo muita coisa nessa palavra gentileza, empatia, entender o diferente, entender o outro, ele tem que ser pelo menos o norte, ele tem que ser o guia, porque uma coisa é certa, violência gera violência. Isso é inegável.